Amém? Quem ama Jesus? Uma boa parte ama Jesus. Quem ama Jesus? Glória a Deus. Queridos, eu fico assistindo esses vídeos, essas palestras, né, que esses irmãos dão nesses países, e é algo interessante. Você que está aqui, você que vem, você que adorou e continua adorando, o que nós podemos fazer de melhor para Deus? Nós que somos salvos, nós que já tivemos um encontro real com esse Jesus, é adorar e adorar e adorar e adorar, porque Ele veio e trouxe transformação para as nossas vidas. Ele mudou a nossa história. Então, aonde a igreja vai, Deus vai mudar a história. Nesses relatos da Elô, ali passando por esses orfanatos, pôde levar um pouquinho daquilo que é do amor de Deus. Então, isso é o papel da igreja, revelar o amor de Deus. Mas eu tenho comigo que todo crente, todo cristão, precisa ter essa força, essa pegada, essa garra, essa gana de mostrar quem Jesus é, de falar com a própria vida do que Jesus fez, do que Jesus está fazendo nas nossas vidas. Quero meditar um pouquinho com você no livro de Marcos, capítulo 9, falar um pouquinho sobre o que Jesus faz, o que Jesus veio fazer, o que Jesus é para nós como filhos de Deus. O tema para nós nessa noite: Jesus veio para mudar a nossa história. Jesus veio para mudar a nossa história. Jesus veio para mudar a nossa história. Abra lá em Marcos capítulo 9, verso 14 até 27. Vou trazer uma breve meditação para você nesta noite. Marcos capítulo 9, verso 14 até o 27. Quem achou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Opa, amém. Então vamos lá. Aqui é um relato que Jesus, após aquela cena da transfiguração, então esse é um episódio logo em seguida, depois da transfiguração do Senhor Jesus. Quando eles se aproximaram dos discípulos, vieram numerosa multidão ao redor, e eis que os escribas discutiam com eles. E logo toda a multidão, ao ver Jesus, tomada de surpresa, correu para ele e o saudava. Então ele interpelou os escribas: que é que vocês estão discutindo com os meus discípulos? E um dentre a multidão respondeu: mestre, trouxeste aqui o meu filho possesso de um espírito mudo, e estes, onde quer que o apanha, lança-o por terra, e ele espuma, ri-lhe os dentes, e vai definhando. Roguei aos teus discípulos que o expelissem, e eles não puderam. Então Jesus lhe disse: ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-mo. E trouxeram-lhe. Quando ele viu Jesus, o espírito imediatamente agitou com violência, e caindo por terra, revolvia-se espumando. Perguntou Jesus ao pai do menino: há quanto tempo isto lhe sucede? Desde a infância, respondeu. E muitas vezes tem lançado no fogo e na água para o matar. Mas se tu podes alguma coisa, tem compaixão de nós e nos ajuda. Ao que respondeu Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. E imediatamente o pai do menino exclamou com lágrimas: eu creio, ajuda-me na minha falta de fé. Vendo Jesus que a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, dizendo-lhe: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste jovem e nunca mais tornes a ele. E ele, clamando, agitando, saiu, deixando como se estivesse morto, a ponto da multidão dizer: morreu. Mas Jesus, tomando pela mão, o ergueu e ele se levantou. Queridos, a Bíblia está repleta de sinais, de curas, de milagres, né? De cegos enxergando, paralíticos que andam, mortos que voltam à vida. Mas na Bíblia temos explicação de como tudo isso acontece. Jesus fazendo, Jesus realizando milhares de milagres. Tudo isso está relatado na Bíblia.
Mas a Bíblia também fala como que esses milagres aconteciam. Os milagres acontecem porque Deus resolveu intervir na vida do ser humano. Todos nós, quando estamos passando por algumas lutas, algumas dificuldades, aonde nós vamos nos recorrer? Primeiramente no médico, né? Mas aqui nesse caso, esse pai, então, ele recorre a Jesus. Ele recorre aos seus discípulos. E mais um milagre está para acontecer aqui nessa cena. Milagres acontecem quando Deus entra na nossa história. Queridos, o maior milagre que aconteceu na minha e na sua vida foi um milagre muito especial. A partir do momento que Jesus entrou na minha e na sua vida, aconteceu um milagre fantástico. Nós caminhávamos para o inferno. Nós, como qualquer cidadão deste mundo, carregados de pecados, só Jesus podia nos libertar. Então, pecado é muito mais do que qualquer dano, de repente uma enfermidade, aqui nesse caso. Mas o maior milagre Jesus colocou na minha e na sua vida. Quando João Batista olhou para Jesus, lá em João 1:29, ele disse assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então o maior milagre aconteceu na minha e na sua vida. Jesus, quando entra na minha e na sua vida, ele veio para mudar a nossa história, mudar o nosso comportamento. Aquilo que eu era, já não sou mais. O destino que eu tinha, o inferno, eu não tenho mais. Hoje o meu destino é a glória. A presença de Jesus causou isso na minha vida e transformou a minha vida, mudou a minha história. Jesus entrou e mudou e transformou as nossas vidas. Nós não podemos nunca mais ser os mesmos, por causa da presença do Cordeiro de Deus, que tirou o meu pecado, que me isentou de viver uma vida eterna no inferno. Esse é o maior milagre. Essa mudança de transformação que Jesus provocou na nossa vida. Jesus veio para salvar o seu povo do seu pecado. Esse foi o objetivo principal de Jesus: perdoar, sarar os nossos pecados. Jesus fez isso nas nossas vidas. Então esse milagre que eu quero compartilhar com você aqui nessa noite, nesse texto de Marcos capítulo 9, nos apresenta uma situação assim: um menino que tinha convulsões desde a infância. Eu não sei aqui quantos anos tinha esse menino, mas quando Jesus pergunta a esse pai: há quanto tempo sucede isso? Aquele pai responde: desde a infância, provavelmente desde o ventre, quem sabe. E talvez esse jovem aí já tivesse 15, 18 anos, 18 anos esse pai sofrendo com esse filho. Que situação, irmãos. Às vezes quando o nosso filho chora, você fica em pânico, não sabe o que fazer. Principalmente os marinheiros de primeira viagem, né? O filho começa a chorar, não para, é cólica, é ouvido e tal, e você entra em pânico ali. Imagina esse pai: o que eu faço? Levo para um, levo para outro, e nada acontece. Quanto tempo, irmãos, nós ficamos correndo atrás de uma coisa, leva aqui, resolve ali, resolve em parte, e esse pai estava agoniado. Então nesse texto, né, que nos apresenta aqui esse menino tendo essa convulsão, fruto de uma ação demoníaca. Certamente o pai procurou a ajuda de várias pessoas sem resultado satisfatório. Mas quando leva o problema a Jesus, seu filho é liberto e curado. Queridos, nós precisamos aprender com essa história de que Jesus é o nosso Salvador, de que Jesus entrou na nossa história, e eu preciso entrar na história de Jesus. Muitas vezes Jesus entrou e tem buscado fazer algumas coisas na nossa vida, mas eu ainda não entrei na história de Jesus, eu ainda não compreendi o que o Senhor Jesus espera da minha vida.
Talvez alguma coisa tenha bloqueado, tenha impedido de eu servir, de eu entrar literalmente na história de Jesus. Porque Ele já entrou na minha e na sua história. Ele já mudou a nossa história. Ele já mudou o rumo da nossa história. Mas eu preciso entrar na história de Jesus. E esse pai aqui nos dá um exemplo. Vamos aprender um pouquinho com essa história do que Jesus fez na vida desse jovem e dessa família. O que acontece quando Jesus passa a fazer parte da nossa história? O que acontece quando Jesus passa a fazer parte da nossa história? Primeira coisa, está aí no verso 23, 25 e 27. O impossível acontece. Aquele pai via o sofrimento do seu filho desde a sua tenra idade, sem conseguir fazer nada, sem conseguir ajudar aquele jovem. Parece ser uma daquelas situações em que não vai mudar mais. Já passou tanto tempo, tantas coisas, tantas águas já passou por baixo dessa ponte. Essa situação é irresolvível. Talvez esse pai pensou nisso, de desistir ou internar esse filho para que interne lá num lugar, para que eu fique livre dele, mas não. Queridos, esse pai não perdeu as esperanças. Ele procurou Jesus, e quando Jesus entra na história, o que parecia impossível acontece. Tem alguma coisa difícil na sua vida que parece que não está acontecendo, ou que já faz tempo? Você já levou esse caso para Jesus? Jesus quer fazer um milagre nessa noite em algumas histórias aqui, em algumas vidas. Porque quando nós parecemos desistir de algumas situações, aí Jesus entra na nossa história, mas nós precisamos dar alguns passos nessa noite, para que o Senhor possa fazer você entrar na história dele. Porque Ele quer entrar na sua história, Ele quer mudar a tua história, quer mudar algumas circunstâncias que estão acontecendo. Parece difícil, parece quase impossível. Você gostaria de ter isso resolvido? Você quer ter isso resolvido nessa noite? Leve a Jesus, convide para que Ele faça parte da sua história. Uma segunda coisa que esse pai passa a vivenciar e experimentar nesse encontro que ele está tendo com Jesus. Ele nos ajuda em nossa falta de fé. Nos versículos 24, esse pai, ele pergunta para Jesus: Pai, você pode fazer alguma coisa? Será que você pode? Era essa? Talvez esse pai, por causa das circunstâncias de tanta demora, talvez esse pai já tivesse perdido um pouco a esperança naquilo que Deus já tinha colocado há anos no coração daquela família. Mas talvez por causa da falta de solução, esse pai talvez perdeu um pouco as esperanças. E é talvez por isso que ele coloca dessa forma: será que o Senhor pode fazer alguma coisa? E esse Jesus maravilhoso devolve a pergunta para esse pai: tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. E aí então esse pai faz um relato que muitas vezes eu e você passamos também. Jesus, com lágrimas nos olhos, por conta de tanto tempo, eu tenho me esfriado na fé. Eu tenho vivido as minhas angústias sozinho. Mas nessa noite, me ajuda na minha falta de fé. Me ajuda a caminhar. Me ajuda a crer que meu filho pode ser curado desse demônio, ser liberto dessa situação, ou uma situação que você está passando nessa noite. Peça para Jesus ajudar.
Porque às vezes nós vamos sendo minados por causa das circunstâncias. Depois de muitas frustrações e do tempo de espera, não é fácil manter a esperança. Aquele pai tinha um conflito de emoções. Ele acreditava que Jesus podia curar, mas tinha medo que Jesus não tivesse poder para libertar e curar. Jesus olhou para aquele homem e teve compaixão daquela situação. Querido, isso é uma coisa que nós precisamos como igreja ter, é compaixão. A Bíblia diz que Jesus se despiu de sua glória, abandonou a sua glória, para se ofertar em favor de nós. E quando nós vemos essa história, muitas vezes, muitas situações vêm, que a gente acaba se esquivando de algumas responsabilidades, cada um com seus B.O., cada um com seus problemas. Quando Deus entrou na nossa vida para mudar a nossa história, Ele te chamou também para mudar a história de outros. A Bíblia diz que o Pai levou isso aos discípulos e eles não puderam, eles não conseguiram. Talvez por estar pensando, o que será que está acontecendo lá no monte? O que está acontecendo? Jesus levou só Pedro, Tiago e João e deixou nós aqui embaixo. Como será que está lá? E naquela época não tinha WhatsApp, não tinha como mandar um recadinho lá, ó galera, aqui ó, já apareceu Moisés e Elias, o negócio está fogo puro. Talvez eles teriam pensado nisso. E a Bíblia diz que aqueles escribas e toda a multidão começaram a julgar eles porque eles não estavam dando conta do recado. Quantas vezes, irmãos, nós como igreja, a gente esquiva de não fazer nada por ninguém. Jesus se doou, Jesus se despiu de sua glória, Jesus saiu do seu reinado de banquetes e banquetes com o papai do céu, e a Bíblia diz que Ele se tornou homem como nós, para se identificar conosco. Isso chama-se compaixão. Uma das coisas que Jesus evidenciava bastante era essa compaixão. Ele se importava com a situação dos outros. E aqui nesse contexto, Jesus estava mais uma vez estendendo a mão para curar o filho desse pai. Tu podes. Nessa situação que você está passando, Jesus pode. É difícil, já tentei de tudo, dá vontade de desistir de tudo, mas Jesus pode. Nós precisamos crer nisso, irmãos, porque Ele nos chamou com um propósito. Ele nos chamou para dar continuidade. O reino do Senhor foi transferido para a igreja, e há poder suficiente na minha e na sua vida para poder repartir. Há um texto que eu gosto muito, que Jesus ali no Evangelho de João diz assim: aquele que crê em mim, farás as obras que eu faço e muito mais, porque Jesus tinha um tempo limitado sobre a terra, mas a igreja iria ficar sobre a terra. A igreja tem a incumbência de repartir a glória que Deus colocou dentro de nós. Então, você que começou a obra de Deus, você não pode parar mais. Você tem que continuar. Mesmo que as situações adversas venham, e vão vir, irmãos. Até Jesus voltar, você vai passar pelo estreito mesmo. Você vai passar pelo funil. Porque esse mundo que odiou Jesus, odeia você também. Então não tem essa de falar assim, não, eu não sirvo para isso. Não é meu papel. É o seu papel, sim. Papel de libertador. E esse pai está aqui clamando para que esse filho seja livre, para que esse filho seja liberto. E por causa dessa atitude desse pai, Jesus então faz um milagre.
Vamos para a terceira fase aqui. O que acontece quando Jesus passa a fazer parte da nossa história? Esse pai, ele teve uma atitude importante dentro dessa cena toda aqui. Ele foi sincero com Jesus e confessou a sua fraqueza. Poucos de nós fazemos isso. Jesus, eu não consigo. Nós temos aquela ideia de que somos fortes em tudo, que somos o cara. Eu consigo tudo. Em último caso, eu vou buscar ajuda. Mas nós temos que admitir quando nós temos uma falha. Esse homem aqui falou: eu estou com a minha fé bagaçada. Eu estou com a minha fé aqui que eu preciso de uma alavancada. Eu estou incrédulo. Por causa disso, eu estou incrédulo. Me ajuda. Quantos de nós tem essa coragem? Você acha que Jesus não sabia? Você acha que Deus não sabe tudo a nosso respeito? Ele sabe. Mas Ele quer ouvir até onde eu sou e quem eu sou. Eu preciso falar. Então, nessa terceira atitude aqui, o pai daquele menino não escondeu a sua dificuldade em crer. Se quiser trazer Jesus para a sua história, não esconda as suas dificuldades, defeitos e pecados, mas seja sincero. No Salmo de Davi, quando Davi nos ensina que ele ama Deus de verdade no seu íntimo. Lembra no Salmo 51, verso 6, quando Davi expressa isso? Abre lá a sua Bíblia. Você vai ver o que Davi estava colocando no Salmo 51. E eu fico impressionado com a vida desse homem. Queridos, não tem como esconder de Deus nada. Deus conhece o nosso coração, mas Ele precisa que você seja sincero. Tire a sua máscara e mostre verdadeiramente quem você é. O que está acontecendo? Por que você está assim, né? Salmo 51, verso 6 diz assim, Davi aí, numa expressão após o seu pecado: eis que te comprases na verdade no íntimo, e no recôndito me faz conhecer a sua sabedoria. Queridos, Deus conhece o nosso íntimo. Então eu preciso mostrar quem verdadeiramente eu sou, do que eu estou precisando, quais as minhas dores, quais as minhas crises, e até mesmo dentro da falta de fé, irmãos. Às vezes nós enfrentamos situações que dá vontade de abandonar tudo. Comigo às vezes acontece isso. Situações que vêm para cima de você, que você vai dizer, não tem mais jeito. É melhor eu sair mesmo e curtir, bagunçar e me lascar mesmo. Mas eu preciso ver quando Jesus entrou na minha história e o que Ele já fez. O que Jesus já fez? Que tamanho de história Ele já mudou na minha vida? Quando você faz essa retrospectiva do que Ele já fez, você não tem a coragem de voltar atrás, porque é algo muito definido, é algo extraordinário, a obra da cruz. Quando Jesus entrou na minha história, Ele me isentou de passar uma eternidade no inferno, longe do meu Senhor. E querido, Jesus é o único. Depois que o diabo apronta, pinta e borda, suga tudo que o jovem, suga tudo que essa moçada está vivendo aí fora, prazeres momentâneos, a hora que só está o resto, o bagaço, caído na sarjeta, o diabo não vai lá para levantar aquela pessoa,
Mas Jesus é o único que, se aquela pessoa estende a mão, Ele é o único que vai lá, estende a mão e tira aquela pessoa do buraco. Jesus é o único. Um leproso, um assassino, um sujo, um mendigo, o mundo não vai, mas quando ele ergue a mão, eu preciso de Jesus. Jesus é o único que vai lá, coloca sobre os ombros e traz de volta. Ele não recusa. Esse é o amor do Pai. Então, tantos milagres que Jesus já fez na minha e na sua vida, para desistirmos? Não, jamais. Retroceder, jamais. Tem um filme aí, né, que tinha esse tema aí, retroceder jamais. Acho que era de um ninja, né? Vai conhecer de filme assim, na China. Não, acho que não tinha nada a ver com ninja, não. Mas na Bíblia fala sobre isso, que Deus não tem prazer nos que retrocedem. Então Jesus implantou algo em você, a própria história dele, de vida abundante, de vida prazerosa. Queridos, não fique olhando para as circunstâncias, não fique olhando para os problemas. Jesus sempre tem a solução. Ele é o único que tem a solução para mim e para você. Então, esta família experimentou um milagre. Jesus entrou na vida deles. Você acha que foi a mesma coisa daí para frente? Não. Quando Jesus entra na minha e na sua história, nós temos o dever de passar essa história de Jesus para outras pessoas. Ou seja, se eu mentia, não vou mentir mais. Se eu roubava, não vou roubar mais. Se eu me prostituía, não vou me prostituir mais. A nossa história em Cristo, ela é transformada de leprosos, de pecadores, de maus elementos. Este jovem tinha uma sobrecarga demoníaca sobre a vida dele. Jesus deu uma ordem para aquele demônio sair. Ele falou: sai desse jovem e nunca mais tornes a ele. Isso fala de uma vida mudada, transformada. Aquele demônio não tinha mais lugar na vida desse jovem. Aquele pai não precisava mais ficar desesperado, vendo aquele demônio pegar o seu filho e quase o destruir. Como seria a vida desse pai? De tristeza? Não, de alegria constante. Porque quando Jesus entra na minha e na sua história, Ele transforma e nos faz diferentes para louvor da sua glória. Eu não vou ser mais o mesmo. Se eu era carrancudo, parece que tomou suco de limão todo dia, hoje eu não vou ser mais. Vou ser feliz porque a alegria do Senhor é a nossa força, porque a alegria do Senhor é o Espírito Santo habitando na minha e na sua vida, e eu vou ser diferente. E eu preciso passar essa diferença, irmãos. Se a gente recebe Jesus e continua na mesma, tem alguma coisa errada. Jesus veio para entrar e mudar a nossa história. Antes de Jesus uma coisa, depois de Jesus uma outra história. Uma história diferente, porque Ele levou sobre si todas as minhas iniquidades, todas as minhas maldições. Queridos, o que te aflige hoje? Curva a sua fronte. O que te aflige hoje diante dessa história? Jesus desceu do monte, chegou lá embaixo, tinha essa situação, mas essa situação não ficou como estava. Jesus resolveu essa situação. Qual é a situação que tem afligido você? Qual é o sofrimento que tem tentado deixar, que tem tentado desestimular você da carreira cristã? Jesus quer que você brilhe.
Domingo passado a gente viu sobre fé, sobre as obras que a fé promove. Em Mateus capítulo 5, verso 16 diz: assim também brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o nosso Pai que estás no céu. Deus nos chamou para isso. Deus já nos limpou das nossas mazelas. Deus já nos curou. Deus já nos libertou do pecado, porque às vezes querer correr atrás do pecado. E quando Jesus definitivamente entrou na minha e na sua vida, a nossa história precisa ser contada diferente. O que eu era antes ficou na cruz, no corpo de Jesus. Mas hoje eu tenho a vida abundante dele, para expressar essa vida abundante dele. E ele quer fazer parte, mas eu preciso fazer parte da sua história. Eu preciso entrar em Jesus. Se você tem alguma situação que você precisa contar para Jesus nessa noite, Jesus está aqui, meus queridos. Jesus está aqui. E se tem uma coisa que eu não tenho medo de dizer, que Ele é o resolve tudo. Ele é o resolve tudo. Circunstâncias vêm, situações vêm, mas elas vão passar. Jesus é eterno, Ele pode. O que está te afligindo hoje? Que você quer falar para Jesus? Fala: Pai, eu estou assim, eu estou desestimulado, estou quebrado por causa dessa situação e dessa. Resolve a minha situação, Jesus. O que eu não quero é sair da sua presença. Diga isso para Ele. Se você quiser vir aqui no altar para a gente orar rapidinho, venha. Entregue esse problema no altar de Deus, essa situação. Talvez é algo que você está lutando e você não acha uma saída, mas Jesus é a saída. Você sabe disso. Você sabe disso. Quantas vezes Jesus já te estendeu a mão para você e te tirou da onde você estava? Quantas situações você já passou? Não desista dos seus sonhos, porque quem colocou esse sonho no seu coração não foi você mesmo, foi o próprio Deus. E o diabo, o papel dele é fazer você desistir dos sonhos de Deus e também dos seus. Esse pai não desistiu de ver esse filho curado, liberto. Se você quer isso, faça isso nesta noite. Entregue para Ele. Peça para Ele começar de novo na sua vida. Se é falta de fé, fala: Deus, eu estou desestimulado na fé, me ajuda, aumenta a minha fé. Os próprios discípulos pediram isso uma vez para o próprio Jesus: aumenta-nos a fé. Mas que nessa noite você não saia daqui reprovado ou se reprovando. Espírito Santo, eu sei que Tu tens um plano especial na vida desses que têm buscado e têm chorado diante de Ti. O Senhor conhece cada situação, o Senhor conhece, Deus. E nós sabemos que o Senhor é o único que pode resolver todas elas. São situações, Pai, que muitas vezes parece que já dura há anos, mas nesta noite tira eles dessa situação. Vou pedir que os nossos obreiros estejam tocando sobre essas pessoas, orando com eles. Talvez há uma confissão, talvez pedindo que o Senhor traga uma unção sobre a vida deles e renova-os, mantenha-os direcionados na presença do Pai. Deus, em nome de Jesus, coloca a sua mão poderosa na vida dos meus irmãos, na vida do seu povo aqui, Pai. Em nome de Jesus, visita o coração dos meus queridos nessa noite. Que eles sejam, ó Pai, renovados. Que eles tenham, Deus, o milagre do Senhor acontecendo na vida deles nessa noite. Que eles tenham a vida deles sendo visitadas pelo Senhor nessa noite. Mas não deixa eles sair daqui como entraram, Senhor. Que eles recebam da sua parte, Senhor, a cura. Se é falta de fé, aumenta-lhes a fé. Se é, Pai, uma situação com ministério, dúvida com relação ao ministério, confirma o ministério, Senhor. Marca-os com
o teu Espírito Santo, Pai. Oh, Espírito Santo de Deus, assim como o Senhor, Pai, fez esse Pai dar esses passos, ó Deus, de ver o impossível acontecer na vida. Deus, que o Senhor ajudou na falta de fé, e que o Senhor provocou, Deus, na vida daquele homem uma confissão que ele precisava, Deus, de que o Senhor entrasse e intervisse na vida deles. Põe a sua mão, Deus, renova esses irmãos, renova o coração deles, renova a vida espiritual, renova a vida profissional, financeira, abençoa-os, faça-os fluir na sua presença, que eles sejam tomados pela sua glória, Deus. Eu abençoo, Deus, faça frutífero, Deus, em nome de Jesus. Oh, Espírito Santo, enche com o teu Espírito Santo, renova, Espírito Santo, renova, Espírito Santo, renova, Deus, em nome de Jesus.